Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, tá chegando pela primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e também compartilhar o vídeo com os seus amigos. E também peço para você comentar aqui sempre que você concordar, discordar, tiver opiniões diferentes. Olha, esse jogo contra o Bahia foi duro de assistir, hein? Duro de assistir. Dois motivos principais. Primeiro, o juiz. Rapaz, esse Ricardo Marques, olha, tem que melhorar muito para ser ruim, hein? Que juiz insuportável! Como ele consegue atrapalhar o andamento dos jogos? É impressionante, impressionante. E também por conta da equipe do Bahia, né? Que pegava na bola e sentia dores, né? Sentia dor. Parece que a bola estava com algum tipo de violência contra os jogadores do Bahia, porque era pegar na bola e sentir cãibra, era pegar na bola e cair no chão. O Bahia atrapalhou, é claro, o desenvolvimento do jogo, mas está dentro do seu interesse. Precisava vencer a partida, tá brigando na parte de baixo da tabela, e era o Corinthians que tinha que ter mandado no jogo e se imposto em campo a ponto de impedir que o Bahia saísse à frente do marcador e assim cozinhasse o jogo dessa forma. Tem um número que ilustra bem como o Bahia cozinhou o jogo, como o juiz atrapalhou e como o jogo não andou. O Corinthians teve 59% de posse de bola nesse jogo e foram apenas 296 passes certos trocados. Num jogo normal, que a bola flui, em que os jogadores jogam com a bola no chão, um jogo normal, um time que tem 60% de posse de bola, tem ali na faixa de 500 passes certos no jogo. 450, 480 na faixa de 500. E hoje o Corinthians teve menos de 300 passes certos com 60% da posse de bola. É inacreditável, o jogo não aconteceu. Agora, da parte do jogo que aconteceu, o Corinthians foi um time pipoqueiro. Por que eu digo que foi um time pipoqueiro? Porque no primeiro tempo jogou mais, teve as principais oportunidades de gol, jogou bem ali a partir dos 10 minutos até os 30 mais ou menos do primeiro tempo, jogou um belo futebol, conseguiu apresentar variações, criou as oportunidades e saiu para o intervalo perdendo de 2-0. É inadmissível você ter um time na grandeza do Corinthians que perde por 2-0 no intervalo para um time que está tão mal no campeonato, que fez um jogo tão medíocre quanto essa equipe do Bahia. Uma equipe que não tem nada de espetacular. Mas o time foi pipoqueiro na hora de converter as chances e pipocou também na hora de defender. Porque aquele segundo gol que o jogador do Bahia faz, que o Índio Ramírez faz, é uma coisa impressionante. É um gol de pelada, né? Que ninguém dá o bote. O Cantilho frouxo na marcação. É preciso falar assim, o Cantilho é um grande jogador, sou fã dele. Fez um bom jogo hoje do ponto de vista ofensivo, mas foi frouxo sim na marcação de não ter ido atrás do Índio Ramírez. O Gil e o Fábio Santos. Onde é que eles estavam, o Gil e o Fábio Santos? Será que eles estavam lá na Bahia? Não sei. Não vi os dois em campo hoje. Aliás, eu vi o Fábio Santos errando tudo que tentou. Então o Corinthians não converteu as chances que criou e ainda foi um time frouxo na marcação quando precisava ser mais combativo. Não é coincidência que o time tenha perdido tanta competitividade e tenha se tornado um time tão frouxo na marcação nos últimos jogos. O Corinthians perdeu, isso é muito alarmante. Das últimas 4 partidas do Corinthians, foram 3 derrotas, e nessas 3 derrotas o time desceu para o intervalo perdendo de 2-0. Isso não é normal e não pode ser aceito como se fosse uma coincidência. O time está frouxo na marcação e não é só culpa do Cantilho. Com o Cantilho, com o Ramiro por ali, ou no meio, né, o Corinthians não tem conseguido ser combativo, ser competitivo. A palavra que foi a palavra de ordem no início do trabalho do Wagner Mancini. E não é coincidência isso ter acontecido na ausência de dois pontos específicos que o Corinthians tinha melhorado tanto com eles e que eu vou citar agora. Primeiro, Otero na ponta esquerda. O Otero, e eu citei isso até em alguns conteúdos que eu fiz lá para o SCCP Scouts, o Otero foi um dos jogadores que ajudou a consagrar o Fábio Santos. O Fábio Santos caiu de rendimento nesse tempo, ele morreu, ele está em algum outro planeta. Não, gente. O que acontece é que o nível de dedicação do Otero na marcação é tão grande que ajudou a consagrar sim o Fábio Santos nessa função. Porque toda essa melhora defensiva que o Corinthians teve com o Fábio Santos passa também pelo fato de que o Otero fazia toda hora a ponta e o Corinthians montava quase que... Tava sempre um 2 contra 1 contra pontas adversários por ali, porque o Otero descia e fazia a marcação de quinto homem na linha de defesa. O Fábio Santos conseguia colar no Gil, ficava sempre coberto por ali com o Otero.
O Otero irritava muito mais o portador da bola, às vezes cometendo faltas, ou às vezes dando carrinho, sendo raçudo. Ele irritava muito mais o cara que tinha a bola. O Matheus Vital é muito... Ele tá no lugar certo ali, mas ele não se dedica, não tem esse nível extra de dedicação na marcação que o Otero apresenta. Então, sem Otero, o Corinthians se tornou um time frouxo na marcação. E não é só sem Otero. Também é sem uma trinca de jogadores que não atuou mais junto depois daquele jogo praticamente contra o São Paulo, depois daquela boa sequência do Corinthians. Gabriel, Cantillo e Ramiro praticamente não atuaram mais juntos. E isso tem sim feito a diferença. Porque a partir do momento em que o Gustavo Silva entrou pela ponta direita, o time também perdeu daquele lado em competitividade. E tanto o Ramiro quanto o Otero, quando jogam abertos, eles são jogadores que preenchem melhor o centro do campo quando o time está numa transição defensiva. Eles não voltam totalmente abertos, como voltam o Gustavo Silva e o Matheus Vital. Então, a ausência dessas duas coisas, do Otero pela meia esquerda e da trinca ali, Gabriel, Cantillo e Ramiro, está fazendo do Corinthians um time frouxo. E além de tudo, nosso grande artilheiro Jô pipocou e o nosso goleirão Cássio, 500 jogos hoje, hein? Que fase que você tá, hein, Cássio? Que fase, meu amigo. Os gols que você tomou hoje, cara, não dá. Hoje o Corinthians perdeu o jogo em partes por causa do goleiro. Porque quando tava 0 a 0 o Douglas faz 2 milagres. E quando tava 1 a 0 no gol do Corinthians, 1 a 0 o Cássio entrega o gol pro Bahia. E no 2 a 0 o Cássio falha, deixa a bola passar por debaixo dele. Então o Corinthians hoje foi um time pipoqueiro, um time frouxo na marcação. E para corrigir isso, o Mancini precisa voltar com o Otero na meia esquerda e voltar com a nossa trinca de meio-campistas, Gabriel, Cantillo e Ramiro. Comente aqui o que você acha, se você concorda, se você discorda. Siga também o SCCP Scouts. Estou fazendo diversos conteúdos por lá, participando das lives. Siga o Instagram, Twitter e também o YouTube SCCP Scouts. Abraço e vai Corinthians. Vai para onde, Corinthians? Vai para onde, Corinthians?